do livro Desobsessão, capítulo 34, Manifestação do Enfermo Espiritual 3. No curso de trabalho mediúnico, dos esclarecedores não devem constranger os médiuns psicofônicos a receberem ou os desencarnados presentes, repetindo ordens e sugestões nesse sentido, atentos ao preceito de espontaneidade, fator essencial ao êxito do intercâmbio. Então, um fator importante é que os esclarecedores não devem cobrar que o fulano receba tal espírito. Deixa que as coisas aconteçam naturalmente. Se nenhum médium der passividade, tem alguma coisa errada ou com o grupo, ou os mentores acharam que assim seria melhor, que assim seria a parte mais importante, a parte principal. Cada um de nós vamos observar, cada uma das pessoas presentes ali dentro da mediúnica, vão observar o que está acontecendo, porque não está acontecendo a parte psicofônica. E às vezes não é para ter naquele dia. Mas às vezes tem que ter e a pessoa não deu passividade por uma série de fatores, e esses fatores que têm que ser debatidos carinhosamente, sem agressividade nenhuma, e buscarem ajudar o processo para que tenha as comunicações melhor, fluindo melhor nas próximas reuniões. Os esclarecedores permitirão aos espíritos sofredores que se exprimam pelos médiuns psicofônicos tanto quanto possível em matéria de desinibição ou desabafo. Não pode induzir, mas também não pode bloquear. Então deixa que os espíritos venham, se manifestem, eles vão se manifestar na hora certa, no momento certo, e deixá-los bem desinibidos para falarem e desabafarem o tanto de coisas que eles precisam desabafar. Então a gente está lidando com um mundo que a gente não está vendo plenamente. Aqueles espíritos chegam ali para fazer as comunicações, vão ter aquelas comunicações, vão ser feitas, vão ser orientados, vão passar pelo processo de organização dos seus sentimentos, da sua postura íntima, da sua postura moral, vão ser esclarecidos disso, vão procurar rever seus pontos de vista, e aí é o trabalho que faz o médium esclarecedor de estar esclarecendo esse espírito, aquilo que ele precisa melhorar, como ele precisa melhorar para estar melhor amanhã. Desde que a integridade dos médiuns e a dignidade do recinto sejam respeitadas, considerando, porém, que as manifestações devem obedecer às disciplinas de tempo. Não é? Deu a hora, sai aí, vamos desincorporar. Não vai ser assim, mas dentro do possível já vai esclarecendo aos médios que está chegando a hora de terminar, vai falando para eles irem disciplinando a sua abertura mediúnica, para que consigamos cumprir dentro daquele tempo previsto a comunicação daquele espírito. Mas não pode ser uma coisa, não pode, logicamente que esporadicamente pode passar do horário, não é aconselhável, mas pode acontecer que passe, mas jamais dar comandos muito firmes para ter uma brusca desincorporação, que não é bom nem para o médium, nem para o espírito. Os médiuns, sejam eles esclarecedores ou psicofônicos, sustentarão o máximo cuidado para não prejudicarem as atividades espirituais que lhe competem. Então, tanto um quanto o outro, ele vai ter que entender que eles têm que trabalhar bem naquilo que eles vão se propor a fazer, que estão se propondo a fazer. Não prejudicar as atividades espirituais. Então, ter o cuidado de como ele vai estar dentro daquela reunião, de que tipo de sentimento ele está tendo, fazer a abertura do canal mediúnico com naturalidade, com respeito principalmente a Deus, e sabendo que muitas das vezes ele tem que manter o controle da situação, mesmo perdendo parte do controle. Isso aí é importante para que as pessoas busquem entender o que é mediunidade, como lidar com essa mediunidade. Alimentando dúvidas e atitudes suspeitosas, inconciliáveis com a obra de caridade que se dispõe a represtar, muitas vezes põe a perder excelente serviço de desobsessão por fornecerem intromissão de inteligências perversas. Ixi! Alimentar dúvida e atitudes suspeitas não são conciliáveis com aquele ambiente. Então são coisas inconciliáveis.
essa obra de caridade que ele se propôs a fazer, ele tem que abster-se desse tipo de sentimento, porque favorecem a intromissão de inteligências perversas. Começou a ter muita dúvida, começou a achar que aquilo ali está ultrapassado, está obsoleto. Ele tem que ver que tem uma inteligência perversa que vem tentar agredir a pessoa, que vem tentar influenciar a pessoa para que ela se prejudique, para que ela se sinta mal dentro do grupo, ou o grupo se sinta mal também naquela situação. Manter o sentimento, manter o bom pensamento e manter sempre a disciplina do estudo e a convicção e a fé. Sem convicção e fé, como que a gente vai estar trabalhando ali? E racionalizando sempre, como Kardec sempre pedia, racionalizando aquelas situações, buscando o melhor meio possível para que a gente não deixe de ser instrumento de inteligências perversas dentro daquele grupo e procuremos e realmente tenhamos condições de trabalhar e fazer o melhor pela nossa sociedade, que é um trabalho de desobsessão, não é só para aquele grupo que está ali dentro do recinto mediúnico. Às vezes é para a cidade inteira, para o bairro inteiro, que está sendo trazido espíritos para serem esclarecidos. Os médiuns de qualquer grupo de desobsessão, como aliás acontece a todo espírita, são chamados a honrar sempre e cada vez mais as obrigações de família e profissão, abstendo-se de todas as manifestações e atitudes suscetíveis e induzi-los a cair em personalismo religioso. Honrar cada vez mais obrigações de família e profissão para que a gente não caia no fanatismo religioso. E principalmente achar que ele é um profissional da religião. Vai ganhar dinheiro para estar lá na reunião mediúnica, vai ganhar dinheiro para estar fazendo uma palestra. Não é assim. Cada caso, a pessoa está lá trabalhando, monetizar um vídeo no YouTube é uma coisa. Aquilo ali é para obra assistencial. Agora, só vou fazer a palestra se eu receber tanto. Só vou trabalhar se eu receber X. Seja X valores monetários ou querer mimos dos espíritos. São duas situações que a gente tem que ter em mente, que está lá para fazer um trabalho no bem, com amor e caridade. A moeda ali é o amor e a caridade. Fora ali, esses trabalhadores vão ter uma vida normal, trabalhando para ganhar seu ganha-pão no dia a dia. Ele fala assim, honrar sempre cada vez mais obrigações de família e profissão. Então, dentro da nossa família e dentro da nossa profissão que a gente trabalha no dia a dia, temos que estar bem sintonizado com o bem, temos que estar bem caracterizado para o trabalho, para não sairmos de uma dessas duas e cair no profissionalismo religioso, que é tudo que a doutrina espírita não quer, é tudo aquilo que ela orienta que não se deve fazer. As religiões que fazem isso, respeitemos, mas a nossa não deve fazer. Compreendem os dirigentes e seus assessores que o esclarecimento aos desencarnados sofredores é semelhante à psicoterapia e que a reunião é tratamento em grupo, cabendo-lhe de quando e quanto possível, a aplicação dos métodos evangélicos. Compreendendo os dirigentes e seus assessores que o esclarecimento aos desencarnados sofredores é semelhante à psicoterapia e que a reunião é tratamento em grupo, cabendo-lhe quando e quanto possível, a aplicação de métodos evangélicos. Bem, esse evangélico no sentido de evangelizado, né, da religião evangélica. Procurar usar o próprio evangelho como recurso para que o espírito busque perdoar, busque amar, busque renunciar a determinadas situações e busque assim a viver uma vida melhor, uma vida de mais estabilização. Observando ainda que a parte essencial do entendimento é atingir o centro de interesse do espírito preso a ideias fixas, para que se lhes descongestione o campo mental, devem-se
abster-se desse método de qualquer discurso e divagação desnecessária. Então, como a gente sabe que o espírito está ali para ser atendido, para ser auxiliado, e ele tem muitas ideias fixas, de que a vida dele é aquela ideia fixa, o que o médium pode e deverá fazer? Manter-se o mais concentrado possível, manter bem centrado as suas atividades, para ajudá-lo a se desprender daquela fixação mental, e então procurar, desse modo, sem discursos, só com uma conversa bem amigável, bem firme, bem sincera, mostrando a ele que ele deve procurar se orientar cada vez mais. Que a vida sempre é eterna. A vida que se extingue é a vida material, a vida do espírito continua sempre. Então todos esses detalhes são importantes serem observados para que o êxito da reunião seja pleno. Para que a reunião corra com bastante êxito, é necessário nós trabalharmos intimamente para que esse bem se estabeleça em todos os corações ali presentes.